Tudo começou com um simples copo de chá. Uhum. Um chá oferecido, assim, por pura pena a uma mulher que estava chorando compulsivamente no balcão de um pub lá em Londres. É, um gesto super banal, né? Exato. Um único gesto de empatia, algo que qualquer pessoa faria sem pensar duas vezes. E isso acabou desencadeando, pasmem, 41.071 mensagens de e-mail. É um número que não faz nem sentido na nossa cabeça. Não faz. E, além disso, 350 horas de mensagens de voz. E isso formou um dos maiores e mais controversos fenômenos da televisão recente. Com certeza, porque é um estopim silencioso, sabe? Para uma bomba que faria um barulho assim ensurdecedor. Sim, Essa pequena fagulha de conexão humana acabou acendendo um barril de pólvora emocional. Um barril que destruiria vidas, lotaria tribunais e, de forma quase milagrosa, eu diria, ajudaria milhares de pessoas. E a nossa missão na investigação de hoje é justamente tentar rastrear essa linha. A linha invisível, onde a arte que cura se torna a arte que destrói. Nós vamos desempacotar o complexo e assustador universo em torno da minissérie Bebê Rena. Ou Baby Reindeer, no original. Isso, a gente vai cruzar relatos do próprio criador da série, críticas de entretenimento de portais como Omelete e Tangerina, documentos pesados de um processo de difamação e análises psiquiátricas. Tudo isso para entender como a dor de um homem virou entretenimento global, né? E, mais importante ainda, qual o preço real de você colar aquele rótulo de uma história real na frente de uma obra de ficção. Ok, vamos desempacotar isso, porque a escala do sucesso de Bebê Rena é uma coisa, assim, assombrosa. Nossa, demais. A série tem impressionantes 99% de aprovação da crítica. Ganhou 6 Emmys, 2 Globos de Ouro. Mas essas luzes de Hollywood, elas escondem uma gênese muito brutal. Porque não começou numa sala de roteiristas Exato. rica, né? Exatamente. A história foi arrancada das próprias entranhas do criador e protagonista, o Richard Gadd. E para dar a dimensão exata desse pesadelo para quem nos ouve, a gente precisa olhar para os números absurdos dessa perseguição real. Aqueles números que você comentou no começo. Isso, 41 mil e-mails, mas adiciona a isso 744 tweets direcionados a ele. Meu Deus. 106 páginas de cartas escritas à mão e presentes bizarros que chegavam sem parar. Tenta imaginar o peso psicológico disso na rotina de uma pessoa. Insuportável. O seu telefone vibrando a cada 2 minutos, todos os dias, durante anos a fio. É uma tortura psicológica que simplesmente corrói qualquer senso de segurança. Sim, tira a tua paz por completo. E o que eu acho mais fascinante na jornada artística dessa obra é entender como Gadd metabolizou essa tortura. Porque na época em que essa perseguição toda começou, ele vinha de um sucesso bem grande no teatro. Ah, lá no Festival Fringe de Edimburgo, certo? Isso mesmo, onde ele inclusive ganhou prêmios por abordar publicamente, de uma forma muito corajosa, os abusos sexuais que ele tinha sofrido no início da carreira. E aí é muito triste, porque o alívio de botar esse trauma pra fora foi imediatamente engolido pelo inferno dessa nova perseguição. Pois é. E relatou em entrevistas que o som desapareceu por completo. A voz da Stalker, que a gente conhece na série como Marta, ficava ecoando na cabeça dele, tipo um rádio que simplesmente não dava para desligar. Que agonia. Ele falava que as palavras dela literalmente dançavam nas pálpebras dele quando ele tentava fechar os olhos de exaustão. E foi bem no meio dessa privação crônica de sono que o desespero virou criação, sabe? O trauma virou arte. A peça teatral original, que ele fez lá em 2019, era como um exercício de exorcismo para ele. Porque ele usava os áudios reais, né? Exato. Ele sobrepunha os áudios literais às gravações de voz reais que ela mandava e projetava isso tudo no palco. Nossa. A ideia era meio que espelhar a loucura da perseguição para a plateia e mostrar a própria loucura que estava tomando conta dele. E falando em loucura, a mente da Marta é um labirinto à parte nessa história toda. A forma como o comportamento dela é analisado clinicamente joga totalmente por terra aquela imagem clássica que a gente tem do Stalker. Ah, o vilão de faca na mão, escondido no beco. Isso, aquele cara de sobretudo, espreitando. A agressão dela não partia do ódio,
partia de uma distorção completa de afeto. É como se o cérebro dela tivesse um filtro quebrado. Uhum, um filtro quebrado. Sabe aquele copo de chá que a gente mencionou lá no começo? Sei. Um simples ato de educação profissional de um garçom, passando por esse filtro quebrado, é traduzido instantaneamente como uma declaração de amor profundo. E essa sua analogia do filtro quebrado, ela é clinicamente muito precisa. Sério? Sim, a psicóloga Cláudia Nicolasa analisou o caso e entra em cena um conceito psiquiátrico chamado erotomania. Erotomania. Assustador para quem está perto. Basicamente é uma crença delirante, assim, inabalável, de que outra pessoa está perdidamente apaixonada por você. Nossa, e geralmente é com pessoas específicas, né? Sim, na grande maioria das vezes, o alvo dessa obsessão é alguém de um status diferente, alguém inalcançável ou que a pessoa percebe como uma figura de poder ou de salvação na vida dela. Mas espera aí, vamos fazer uma pausa aqui para entender isso direito. Quando a gente fala em delírio, a primeira imagem que vem na cabeça é alguém tendo alucinação. Uhum. Tipo, conversando com as paredes, vendo coisas que não existem fisicamente. É esse o caso dela? E aí que tá a grande pegadinha clínica desse caso. A diferença entre alucinação e delírio é fundamental para a gente entender a mecânica da perseguição que a série mostra. Tá. A Marta não via coisas que não existiam. Ela não estava tendo alucinações. Ela percebia a realidade física perfeitamente bem. Ela viu o garçom no pub, ela recebia a xícara de chá. Certo, o evento físico aconteceu. Exato. A anomalia não estava na captação da realidade. Estava no processamento dessa realidade. O cérebro dela pegava os dados reais e os interpretava de forma completamente distorcida, só para confirmar a crença delirante que ela já tinha. Caramba, o que torna a situação infinitamente mais aterrorizante, né? Com certeza. Porque isso significa que nenhuma barreira lógica vai funcionar. Nenhuma recusa verbal, tipo, olha, por favor, me deixe em paz, faria sentido para ela, porque o tal do filtro quebrado ia ler a recusa como uma espécie de código secreto. Exatamente isso. Uma porta batida na cara era lida como: ele está se fazendo de difícil porque tem muito medo da intensidade do nosso amor. Loucura. Todo gesto é subvertido. Esse nível de sintoma frequentemente coloca essa condição no espectro da esquizofrenia paranoide. É tipo uma prisão mental, onde a pessoa vive numa realidade paralela, mas baseada em fatos reais. É pesado demais. Mas, quando a gente pega essa dor crua, esse pesadelo da vida real e dos palcos pequenos de teatro, e leva isso para uma série da Netflix, a coisa muda de figura. Muda muito. A escala é outra. Estamos falando de atingir 200 milhões de vezes o tamanho do público do teatro. E para transformar esse relato em um thriller psicológico, de 7 episódios que prende atenção, os criadores tiveram que fazer várias adaptações. Claro, a ficção exige isso, né? Sim, tiveram que mover peças no tabuleiro. E aqui a gente vê diferenças cruciais entre a série e a vida real. Quais são as principais para você? Bom, por exemplo, o tempo. Na vida real, demorou agoniantes 6 anos até a situação com a polícia realmente se resolver de alguma forma. Nossa, 6 anos de tortura? E na tela, isso foi comprimido para 6 meses de escalada de tensão, para dar ritmo à história. Outro ponto são os detalhes da perseguição em si. Os presentes bizarros que ela enviava na vida real incluíam a rena de brinquedo, lógico, mas também remédios para dormir, roupas íntimas, um chapéu de lã. Na série eles limpam um pouco desse ruído para focar na tensão. Exato. Só que aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O destino da Stalker. Sim, o grande ponto de debate. Por quê? Na vida real, o Richard Gadd declarou abertamente que ele reconhecia que a Stalker era uma vítima de traumas severos. Uhum. Ele via que ela estava profundamente doente e precisava de ajuda. E ele achou que seria cruel mandar essa mulher para a prisão. Ela não foi presa na vida real. Não mesmo. Mas e na série? O Gadd escreveu um final onde a personagem, depois de um colapso no tribunal, é condenado e vai presa por 9 meses. Alterar o desfecho judicial da vilã não muda a bússola moral de toda essa história real que ele estava vendendo pra gente. Olha, se conectarmos isso ao quadro geral da televisão, existe um propósito narrativo aí. A indústria exige uma certa resolução. A tal da catarse, né? Isso.
condensar a linha do tempo e dar um encerramento dramático no tribunal, entregue essa catarse que o espectador precisa depois de 7 horas de tensão. Mas justifica a mudança. Então, o que muitos críticos argumentam é que a série queria focar não exatamente no que aconteceu com a Martha no final, mas questionar o papel da própria vítima. Do próprio Gad. Exato. O grande diferencial da série é que o Gad queria expor os próprios erros dele. O flerte tolo no começo, as desculpas meio covardes para não confrontar ela, a vergonha internalizada dele. A série foge daquela fórmula maniqueísta do true crime clássico. Aquele negócio de vítima perfeita contra um monstro irrecuperável. Isso. Ele mostra que ele também foi tóxico de certa forma. Certo. Mas a ficção, infelizmente, não ficou restrita à tela, né? E mudar a história teve consequências morais e legais devastadoras no mundo real. Muito devastadoras. Porque a internet não perdoa, os fãs rapidamente começaram a investigar e encontraram a suposta Martha da vida real nas redes sociais em questão de dias. Foi uma verdadeira caça às bruxas digital. E isso nos leva à chegada de Fiona Harvey, a mulher escocesa que veio a público alegando ser a verdadeira Martha. Uma reviravolta que ninguém da produção parecia estar preparado para lidar, aparentemente. Pois é. E aqui a gente precisa fazer um disclaimer de imparcialidade obrigatório para quem nos ouve. Super importante. Nós não estamos tomando partido sobre quem está dizendo a verdade nessa disputa legal gigantesca. A gente está apenas relatando os fatos que estão presentes nos documentos e nas declarações públicas de ambos os lados, beleza? Exatamente, somos apenas os mensageiros da papelada do tribunal. Então, vamos aos fatos do processo. A Fiona publicou uma carta aberta cheia de indignação. Ela acusa a Netflix e a produtora da série, a Clerkenwell Films, de lucrarem dezenas de milhões às custas de mentiras destrutivas. E ela montou uma equipe jurídica bem pesada para processar eles por difamação. E na carta, ela nega pontos centrais da série. Ela nega ter sido presa, nega ter sido sequer processada criminalmente por esse caso de stalking e diz que a vida dela foi completamente arruinada por essa tempestade midiática. E as informações legais sobre isso são bem reveladoras. Os advogados do escritório Samuel Solicitors divulgaram atualizações em outubro de 2024. E a tentativa da Netflix de bloquear o processo de difamação falhou miseravelmente. Falhou feio, né? O juiz não comprou a defesa deles. Não comprou. O juiz concluiu uma coisa essencial. Ele disse que há uma grande diferença entre você apresentar comportamentos de perseguição e você ser uma criminosa condenada pela justiça por stalking. É um abismo de diferença legal. Sim. E o juiz destacou discrepâncias fortíssimas entre a série e a vida real da Fiona. Por exemplo, a verdadeira Fiona nunca agrediu o Richard Gad sexualmente. Que é uma cena pesadíssima na série. Muito. Ela também nunca esperou horas a fio fora da casa dele, no escuro, e ela nunca atacou ele num pub com uma garrafa. E o juiz usou uma palavra forte para Netflix, né? Usou. Ele chamou a Netflix de imprudente por promover a obra de forma tão estrita como uma história real. É aquele velho aviso de baseado em fatos reais que eles trocaram por "esta é uma história real" no primeiro letreiro do episódio. Aquela pequena frase pode custar alguns milhões de dólares agora. Pode mesmo. Mas, enquanto esse debate legal todo ferve sobre como a série lidou com a agressora, a gente precisa olhar para o outro lado da moeda. O impacto inesperado disso tudo. Exato. Porque tem um impacto transformador inegável aqui. A vulnerabilidade do Richard Gad ao retratar a si mesmo como vítima de abuso sexual e de perseguição, cara, isso iluminou o fundo do poço de muita gente. Foi um farol para muitos sobreviventes, especialmente sobreviventes masculinos. Sim. Os dados da organização britânica We Are Survivors, relatados pela revista Big Issue no início de 2026, são de arrepiar. Conta para o pessoal os números. A instituição viu um aumento de 80% no número de homens ligando pela primeira vez para relatar abusos que sofreram.
80%. É quase dobrar o volume de pedidos de ajuda. E o mais chocante é que 40% desses homens citaram especificamente bebê rena como gatilho emocional para buscar ajuda. É muito forte isso. Então, o que tudo isso significa? Olha, normalmente, vítimas masculinas levam cerca de 20 anos para encontrar forças e relatar um abuso. 20 anos. Meu Deus! Enquanto as mulheres levam, em média, 7 anos, o que já é uma tragédia de longo prazo. Mas a série do GAD serviu como uma espécie de permissão tácita para esses homens finalmente falarem. Uma permissão para ser vulnerável, né? Exato. É como se a série tivesse aberto uma válvula de escape para uma panela de pressão emocional que estava guardada a 7 chaves há décadas na vida desses caras. Isso levanta uma questão importante, sabe? Sobre como a sociedade lida com o trauma masculino. Porque a série conseguiu tirar a masculinidade tóxica da equação por algumas horas. Como assim? Aquele muro de que o homem precisa ser forte, homem não sofre abuso, sabe? A série forçou o público a olhar para o abuso de homens como uma emergência nacional, não como um tabu velado. O GAD apanha, chora, toma decisões estúpidas, volta pro abusador. Ele não é o herói de ação invulnerável. E ao expor essas piores falhas dele, a própria vergonha e a confusão mental, o criador da série ajudou a curar traumas alheios. Ele validou a dor de milhares de pessoas que se sentiam culpadas por terem congelado na hora do abuso. Prova que o crime de perseguição na série, no final das contas, era só um pano de fundo para uma epifania muito maior sobre a condição humana. Sobre como o trauma bagunça o nosso cérebro. É fascinante. Mas amarrando os fios soltos do nosso mergulho de hoje, a gente vê como uma única obra conseguiu ser tantas coisas ao mesmo tempo. O verdadeiro caleidoscópio, né? Muito. Ela é um sucesso estrondoso de crítica, é um catalisador incrível de cura para milhares de sobreviventes de abuso e, simultaneamente a tudo isso, é o centro de um escândalo jurídico milionário por conta de irresponsabilidade narrativa. É o paradoxo perfeito do true crime moderno. E eu deixo aqui uma sementinha para nossa audiência continuar refletindo em casa. Manda. Pensem comigo. Se uma obra de arte serve como uma verdadeira salvação emocional para milhares de pessoas que sofriam em completo silêncio, mas ela faz isso ao custo de possivelmente destruir a vida de um único indivíduo que não foi condenado judicialmente, o valor social e artístico que essa obra trouxe para o mundo compensa o seu custo ético? Nossa, é uma pergunta indigesta. Muito. E não tem resposta fácil. Não tem mesmo. E eu encerro o nosso mergulho nas fontes de hoje com essa reflexão pesada flutuando no ar. Agradeço demais a companhia de quem nos ouviu até aqui e lembre-se de sempre questionar o que aparece na tela da sua TV. Até a próxima!